Buenas chicos, hoy vamos a empezar nuestra última unidad de este nivel intermediario y ella va a traernos algunas cuestiones de repaso. Después, al final de este nivel, vamos a tener algunas clases de repaso de los dos niveles que hemos visto hasta hoy. Então, depois que nós terminarmos essas aulas dessa última unidade intermediária, nós vamos fazer uma revisão, algumas aulinhas com algumas questões lá do primeiro nível e agora desse também. Mas, hoje nós vamos revisar uma coisa específica. Já que o tema da unidade é histórias, vamos a hacer um repasso de los tiempos de la narración. Então, nós vamos trabalhar mesmo aqui com os passados, para lembrar o que significa cada um deles e que lugar eles ocupam em uma narrativa contando uma história, por exemplo, tá? Então, nós começamos aqui com esse, que é o pretérito perfeito composto. Esse nós vimos lá no nível inicial também. O que é esse pretérito perfeito composto? Era aquele passado que nós utilizávamos assim: hoy he hablado con mi madre. Hoy por la mañana hemos estudiado juntos, ok? Então, esse passado, ele vai ser composto por quê? Porque ele exige dois verbos. Então, nós lembramos que a estrutura dele vai ser sempre o verbo haber conjugado e, has, a, hemos, habéis e han. Então, nós lembramos que tinha essa estrutura, né, quando nós estudamos, seguido de um verbo em particípio. Lembrando que o particípio é o famoso ado, ido, tirando os verbos irregulares, né? Então, hablado, comido, salido. E aí tem os irregulares, escrito, vuelto, hecho, ok? Então, nós já vimos esse tempo. Só para lembrar, então, que a função dele é hablar de acciones pasadas, claro, né? Pero en un tiempo en el que el hablante siente próximo al presente. Entonces, es un pasado ou mais reciente, ou ele é mais recente, então, ou a pessoa que fala sente o mais recente, sente o mais próximo, tá? Então, por exemplo, este mês no he ahorrado nada. Quando eu digo ahorrado, é poupado, economizado. Então, este mês eu não economizei nada. Por que eu usei esse passado e por que me dá essa ideia de uma proximidade? Lembra que essa palavra este, esta, na gramática nos dá essa ideia então de algo mais próximo. Então sempre que eu usar estas palavras, eu vou usar esse passado composto. Ok? Então, este ano he ido de viaje a Cuba, por exemplo, tá? Então, eu quero que vocês lembrem-se disso. Essa proximidade, muitas vezes, ela vai estar ligada ao que a gramática diz que é próximo. Então, são essas palavras, este, esta, hoy, tá? Ok? E também, então, se usa para falar de experiências e acontecimentos sem determinar a fecha. Ou seja, quando eu falo de um passado, que não necessariamente é recente, mas é um passado que eu não localizo no tempo. Quando eu pergunto para alguém assim, você já pulou de paraquedas? Eu não estou perguntando quando essa pessoa fez isso, eu estou perguntando se ela já fez. Então, em espanhol, esse tipo de coisa vai ter que usar esse passado composto, tá? Então, por exemplo, Julián ha escrito muitos livros. Eu não disse quando ele escreveu esses livros, eu disse que ele escreveu. Não disse em que momento. Em Galícia ha habido um terremoto. Quando foi? Também não sei, tá? Então, eu posso usar esse passado aqui quando eu não determino exatamente quando aconteceu algo, ok? Tranquilo? E lembrando também que ele é usado em português também como o nosso, tenho feito, tenho trabalhado, temos ido, né? Que daí mantém esse vínculo com o presente.
Então, quando a gente usa principalmente a palavra ultimamente, ultimamente he estudiado mucho. Então, ultimamente eu tenho estudado muito, ok? Vale? Mas pode significar também eu estudei muito, he estudiado mucho. O que vocês precisam ver na hora de traduzir é mesmo o contexto, o resto da frase, para ver como é que se encaixa. ¿Vale? Entonces ahí tenemos el primer pasado con el cual trabajamos. Después tenemos el pretérito perfecto simple. Em alguns lugares, vocês ainda vão encontrar com o nome antigo, indeterminado. Mas por que esse nome mudou? Porque vocês vão ver que ele já é um passado que nós usamos com as datas determinadas. Então, não faz sentido que ele tenha esse nome, por isso o nome mudou. Então, habla de acciones pasadas, claro, puntuales e acabadas em um tempo determinado. Se aquele outro fala assim, já he ido a Barcelona, e aí eu não falei quando, usei o composto. Agora eu falo assim, não, ano passado eu fui para Barcelona, el ano passado he ido a Barcelona. Porque já me dá uma ideia de distância, porque eu já usei a palavra passado, e eu estabeleci quando é que aconteceu, ok? Então, aqui outros exemplos. Em 1998, fuimos de vacaciones a Grécia. Então, aqui eu estabeleci uma data e eu usei, então, esse verbo já conjugado no passado. Estudiou vários anos em la Sorbona. Aqui, esse vários anos te marca, né? E estudiou. Essas conjugações diretamente no passado, sem aquele verbo auxiliar, sem o haber, elas vão ser um pouco irregulares, tá? Como em português também. Então, nós temos verbos que são muito comuns, que nós usamos diariamente, que eles vão ter uma conjugação nesse tempo muito diferente, como o próprio verbo dizer, que é o decir. Lembra que nós usamos aqui um J para conjugar? Então, eu digo assim, dije, tú dijiste, dijiste, usted dijo. Então, assim, esse J é a irregularidade, ela aparece bastante, tá? Mas aí vocês têm que lembrar que não dá para decorar todas as irregularidades do espanhol. Então, isso vem mesmo com a leitura, com a busca, às vezes, né? Se vocês precisarem usar esse verbo em um texto, em um exercício, ok? Bueno, entonces ahí tenemos un segundo pasado. Después tenemos el otro que es el pretérito imperfecto. Então, o pretérito imperfecto, ele vai ser usado de que formas? O pretérito imperfecto é aquele fazia, estudava, comia, entonces hacía, estudiaba, comia. Su estructura entonces es muy parecida al del portugués, pero quando utilizamos la V, quando nós utilizamos V, eles utilizam a letra B mesmo, para escrever também, não é só o som. Então, por exemplo, o hablaba, é com B mesmo, tá? Não é só o som. Então, a primeira função dele é hablar de acciones habituales e não acabadas en el pasado. Então, quando eu falo de coisas que eram uma rotina no passado. No presente, para falar de rotina, geralmente nós podemos usar o presente indicativo mesmo, lembra? Eu faço aulas de balé todos os dias, por exemplo, eu tenho classes de balé todos os dias, ou também utilizar o passado, no passado, esse pretérito imperfeito. Eu tinha classes de balé todos os dias, vale? Aqui o exemplo, mientras estudiaba en la Sorbona, dava classes de espanhol 3 vezes por semana. Então, aqui, estudiava, porque eu não estou falando de uma ação acabada, da ação acabada. Eu não estou querendo dizer, olha, ele já estudou lá. Eu só estou falando que quando ele estudava, é uma circunstância. Essas circunstâncias, esses contextos no passado também vão pedir esse passado aqui, esse pretérito aqui. E aqui dava classes, ou seja, era uma rotina, era o hábito, algo que era recorrente no passado, ok?
E também tem a função de descreverlo. Quando a gente descreve alguém no passado, a gente usa assim. Então, muitas vezes para descrever pessoas que faleceram, ou então para descrever pessoas que já não são mais como eram antes, né? Então, nós utilizamos esse tempo em espanhol e em português. Então, olha o exemplo. Mi abuela era una mujer encantadora. Tenía muy buen carácter y le gustaba contarnos cuentos antes de dormirnos. Então, aqui eu usei o era, o tenía e le gustava, ok? Então, sempre que eu descrevo algo no passado, eu também utilizo o imperfecto. Bueno, después, el último que trabajamos aquí en este nivel intermediario tiene este nombre raro aquí, un nombre extraño, pero no es difícil, que es pluscuamperfecto. Es el pasado que habla de acciones terminadas também en el pasado, pero antes de outra. Então, quando eu tenho um passado que é anterior a uma coisa que também está no passado, eu uso esse tempo, acordando-nos que é um tempo composto. Então, ele usa sempre o verbo haber conjugado dessa forma. Había, habías, había, habíamos, habíais e habían. Então, isso aqui vai indicar a pessoa, né, de que nós estamos falando, que realizou essa ação. E depois nós vamos ter o particípio, novamente o famoso ado, ido, tirando aí os verbos irregulares, hecho, escrito e por aí vai, tá? Então, nós vamos ver aqui no exemplo, ó, quando chegamos a casa, os niños se habían dormido. Por que tá aqui se habían dormido? Porque eles dormiram no passado antes de que nós chegássemos, ou seja, nós chegamos passado. Antes dele aconteceu outra coisa. O que aconteceu? As crianças tinham dormido. Em português, o auxiliar para esse tempo não é o haber, é o ter, ok? Nós usamos mais o verbo ter como auxiliar em português, não é? Temos esse hábito aqui. Então, nós vamos traduzir isso como tinham dormido. Ah, quando eu cheguei em casa, minha avó já tinha saído. Ou seja, ela saiu antes de que eu chegasse. Então, as duas estão no passado, mas essa que veio antes, ela então vai usar esse tempo aqui, ¿ok? ¿Sí? Pues, entonces aquí vamos a seguir. Completa o texto com a forma mais adequada. Vocês têm aí um texto que vai responder a essa pergunta. ¿Dónde vivías quando estudiavas em Granada? E aí vocês vão ter entre parênteses alguns verbos. Eu quero que vocês se atentem primeiro à pessoa. Como vocês vão conjugar esse verbo? Como yo, tu, él, nosotros, vosotros, ellos. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção para conjugar é esse tipo de verbo aqui. Cansar-se, ir-se. Lembrando que quando eu tenho esse se no final, eu preciso usar aqueles pronomes antes. Então, por exemplo, despertar-se, eu preciso dizer me despierto ou me desperté, ok? Ella se despertou, nós nos despertamos. Ele não tá aqui, esse se, à toa, ok? Ele é um verbo reflexivo, tá? Lembra disso? Um verbo que a pessoa que realiza a ação é a mesma que recebe. Nós falamos muito disso no nível inicial. Então, eu espero que vocês consigam usar aí tranquilamente, ok? Bueno, podéis dar al pause entonces para completar el ejercicio y después yo voy a corregirlo con vosotros. Vamos a ver. Bueno, vamos a corregir entonces aquí esta. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a poner todos los verbos conjugados aquí correctamente, corrigiendo, y después leo para ver la pronunciación, ¿vale? Entonces vamos a ver. Primero aquí yo tengo viví,
Então, primeira persona, eu bebi. Depois eu tenho me cansei. Tenho había. Esta H aqui me saiu um pouco mal, o H aqui ficou um pouco fraco, né? Depois tenho me fui. Tenho era. Dava. Tenho passei. E tenho perguntou. Tenho também aqui queria. E a segunda parte, então, había estado. Temos aqui depois dejó. Temos había encontrado ou encontrou, aqui me dá igual. Había encontrado. Temos empecé. Temos também pagavam. Depois ganhava. Temos aqui depois mandavam. E temos aqui pude, era e había querido. Então, aqui vamos a ver por que cada uma destas coisas. Vocês têm aí o material em PDF, né, para acompanhar os textos de uma maneira, de uma forma melhor. Então, vocês podem também imprimir para fazer esse tipo de exercício, né? Que eu acho que acaba se tornando um pouco mais fácil, até para vocês praticarem a leitura. Então, eu vou ler até o ponto e explicar por que usar esses passados, né, para a gente corrigir certinho. En muchos sitios. Primero, viví en un colegio mayor durante años. Luego, me cansé porque había demasiada disciplina y me fui a una pensión con unos compañeros. Esse com aqui acaba saindo sempre com M, perdão, porque é uma correção do próprio programa, tá? Mas lembrem-se que é sempre com N, tá? Então, vamos lá. Ele está contando aqui um passado que é distante e ele está falando de algo específico, de um momento específico. Por isso, ele usa o vivi, me cansé. Aqui, ele vai dizer, havia demasiada disciplina. Então, tinha. Por quê? Porque ele está falando de uma circunstância na escola, tá? Então, era uma circunstância, era o contexto ali naquela escola. Havia ou tinha muita disciplina. E aí, me fui, porque já é algo mais concreto. La dueña de la pensión era muy simpática, pero bastante tacaña, e nos dava de comer muy mal. Era muito simpática porque eu estou descrevendo alguém no passado. Dava, porque também estou falando aí novamente de um hábito. Ali, passei uns 6 meses, então ele disse especificamente que aquilo começou e terminou em 6 meses. Então, um companheiro da faculdade me perguntou se queria trabalhar em uma livraria. Me perguntou, aqui então, no passado, né? Ele me perguntou especificamente se eu queria, então aí queria trabalhar em uma livraria, tá? Esse aqui queria, na verdade, é um condicional que a gente usa aí, tá? Que é um passado e aí a gente usa como um condicional também, ok? E aí, depois, había estado trabalhando uns meses, pero lo dejó porque había encontrado um trabalho melhor. Então, aqui, estou falando de um passado que aconteceu antes de outro. Por quê? Porque antes dele propor esse trabalho para mim, no caso, né, que estou narrando o texto, ele havia trabalhado alguns meses ali, mas havia encontrado algo melhor. Então, ele ter trabalhado ali e ter encontrado algo melhor aconteceu antes desse passado, que foi essa história, que foi quando ele me ofereceu o trabalho.
Así empecé a trabajar y una nueva vida. Então, aqui é algo concreto. Aunque no me pagaban mucho, con lo que ganaba y el dinero que me mandaban mis padres, pude alquilar un piso y vivir sola, que era lo que yo siempre había querido. Então, aqui, ela vai falar, pagavam muito, não pagavam muito, então, assim, era algo recorrente, estou falando de um contexto, de uma circunstância, não é? Então, assim, o que eu ganhava, que também é essa circunstância, e me mandavam meus pais, pude alquilar um piso, porque daí eu falo de uma situação concreta, específica. Eu pude alugar um apartamento e morar sozinha, que era essa situação, o que eu sempre tinha querido. Ou seja, eu queria isso, eu desejava isso, que aconteceu no passado, antes ainda. Por isso eu posso usar esse tempo aqui, ok? Bueno. Ahora, entonces, pensando en estas situaciones, quero que subrayéis, que vocês destaquem aí o verbo mais adequado neste conto, tá? Ele não está completo, é só uma parte de um conto. Então, podéis aí dar al pause e destacar a forma correta de los verbos, por favor, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Muy bien, chicos. Vamos a corregir entonces aquí. Yo voy a destacar primero los verbos correctos y después yo leo, ¿está bien? Então, vamos lá. Quería está correcto. Después, viajó. Después, encontró. Después, volvió. Había, perdón. Después, volvió. Después, llovía. Después, estaba. Y después aquí, llamó. Y entonces se encontraram. Vale? Perfeito? Então, aqui os verbos que vocês precisavam destacar. Então, vamos lá. Havia uma vez, que é o nosso famoso era uma vez. Havia uma vez um príncipe que queria casar-se com uma verdadeira princesa de sangue real. Então, aqui essa era a circunstância, eu estou contando isso, né? A circunstância desse conto, a situação que ele estava. Durante mais de um ano, viajou por todo o mundo buscando uma, pero não la encontrou. Então, aqui eu estou falando que neste ano ele viajou e não encontrou, algo mais concreto. Havia muitas princesas, então ali tinham muitas princesas. Pero não eram, perdão, aqui eu esqueci de... Não eram de sangue real. Por que não eram? Porque eu estou descrevendo-as nesse passado. E o príncipe volvió a su palacio muy triste porque não havia encontrado uma verdadeira princesa de sangue real. Aqui também não tinha destacado, havia encontrado por quê? Porque ele voltou ao palácio, mas um passado anterior a esse foi qual? Ele não tinha encontrado uma princesa. Então, não havia encontrado uma princesa. Uma noite que chovia muitíssimo, então era essa a circunstância, estava o príncipe e seus padres leyendo e de repente alguém chamou, então uma ação que interrompe ali a outra, a la puerta e se encontraram delante de uma bellíssima joven. Bien? Entonces esta es la corrección. Yo no sigo el cuento, él no sigue, termina aquí. No, quiero que vosotros terminéis esta historia utilizando los pasados de maneira adequada. Claro, é uma história comum de conto de fadas, né? Cuento de hadas. Então, assim, eu acho que vocês conseguem pensar em algum final aí e escrever utilizando esses tempos passados da forma mais correta, como nós vimos hoje. Lembrem-se de uma coisa, isso que nós vemos aqui são regras gramaticais, são regras para escrever, enfim. E assim, no dia a dia, você acaba utilizando isso de uma forma bem prática. Você não fica pensando, agora eu vou falar um passado que aconteceu antes de... Não é assim. Mas a gente vê a regra para a gente aprender a escrever melhor. Às vezes, para fazer uma prova, um teste, nós precisamos saber essas coisas, tá?
Então, vocês têm que praticar, para que isso vá se tornando cada vez mais natural para vocês. E claro, nem todas as pessoas usam perfeitamente todos os tempos verbais, em nenhuma língua, em país nenhum, tá? A forma como nós falamos é ela que vai alterar a norma culta da língua, tá? Então, nós não vamos sempre, não, então eu vou falar perfeitinho aqui como a gramática pede. Isso acaba não acontecendo. Então, vocês vão aprender assim, mas uma vez que vocês estejam em algum lugar, em algum país de fala espanhola, então vocês vão ver que vocês vão acostumar a falar da maneira que eles falam. Os espanhóis, por exemplo, usam muito esse passado composto, he estado, hemos hablado, he trabajado, has hecho. Eles vão utilizar muito esse passado para tudo. E não só para ser esse passado mais recente, com essa ideia, tá? Então, vocês vão ver que cada lugar acaba utilizando de uma forma, claro, no geral, há algo que se torna natural ao longo do tempo, mas não dá para esperar que todo mundo fala perfeitamente bem de acordo com a gramática, porque não acontece assim, em nenhuma língua, tá bom? Bien? Vale, pues entonces terminamos hoy nuestra clase. Espero que consigáis también terminar ahí el cuento y nos vemos la clase que viene. Hasta luego.